Prezados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um prazer poder estar adentrando na sua casa através dessa programação EBD na web. Queremos agradecer a Deus e ao nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, pela honra, pelo privilégio de poder estar somando nesse grande trabalho. Estender também o nosso agradecimento ao nosso pastor Renato Torres, que é superintendente da Escola Dominical, a nossa gratidão. Nós temos nesta manhã, neste dia, a lição de número 7, que vem com o título Não retribua pelos padrões humanos. O nosso texto áureo está em Levíticos, capítulo de número 19 e o versículo de número 18, que diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E a nossa verdade prática nos diz assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Nós vamos agora a alguns pontos da nossa lição. A leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 48, o texto sagrado nos diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: Amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que Deus aplique esta leitura nos nossos corações e vamos agora para alguns pontos da nossa lição. Primeiro, o primeiro ponto, ele diz: a vingança não é natureza do reino. A lei do talião, mais conhecida como olho por olho, dente por dente, que acabamos de ler aqui, pode ser definida como um castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima. Nós podemos observar também em Êxodo 21, 24, Levíticos 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Esse era um princípio de justiça visto na lei de Moisés,
que também é preciso compreender que a natureza desta ordem do Senhor não intencionava a acirrar os homens, a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Quando nós lemos olho por olho, dente por dente, nós não podemos conceber a ideia de que isso está sendo algo como se fosse para revidar. Muito pelo contrário, esta lei se tratava de uma norma para os tribunais civis que, no seu propósito, desejava em particular que a pessoa jamais praticasse vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando a pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Mas aí, depois de ler esta frase, vem a pergunta: nos dias atuais, como tem sido o nosso comportamento quando sofremos algum agravo? A princípio, a vontade é de revidar, a vontade é de dar o troco, pois esta é a vontade humana. E o título da nossa lição, ela diz: não retribua pelos padrões humanos. A lei humana é acostumada a dizer: bateu, levou, eu vou revidar, eu vou dar o troco. Mas nesta lição nós aprendemos que a lei que impera é a lei do perdão, pois o texto sagrado diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O primeiro ponto da nossa lição diz: a vingança não é natureza do reino. Mas o que é vingar? É infligir punição a alguém para satisfação pessoal de uma pessoa ofendida. Ou seja, quando uma pessoa vê o outro ser punido, ele sente-se regozijado, satisfeito. E isso acontece nos dias odiernos que estamos vivendo. Quando vemos certas reportagens de tribunais, de pessoas que vão serem julgadas, as pessoas que vão ser entrevistadas, as perguntas são estas: e aí, o que você achou? Eu estou satisfeito porque ele vai pagar, eu estou satisfeito porque ele vai ser punido. Mas a lei do reino de Deus é bem maior. A lição diz que os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando com o propósito de justificar a vingança ou a retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, escute, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança. Então, nós aprendemos que a vingança não é a natureza do reino, porque Jesus explicou, ensinou a lei do perdão. E, em segundo lugar, vemos que o amor é a expressão da natureza do reino. Nós não podemos, como cristãos, levar-nos pelas emoções. Jesus ensina que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho, de maneira nenhuma, em vez de tentar vingar-se dos outros, o que prejudicaria, faça o bem a eles. O bem é melhor do que o mal. Às vezes somos tentados a revidar, somos seres humanos, mas dentro do reino de Deus, dirigidos pela palavra do Senhor, aprendemos que devemos amar aos nossos inimigos. O texto nos diz algo muito interessante quando fala a respeito disso. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, nós aprendemos neste dia que a vingança
não é natureza do reino. E, em segundo lugar, o amor é a expressão natural do reino. O salvo em Cristo, ele prega e vive o amor. A pessoa que aprende a amar até mesmo a seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo e uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Louvado seja o nome de Jesus. Quando dizemos o amor é a expressão natural do reino, para falar desta lei do amor, Jesus Cristo ele usa 4 lições que deveremos aplicar aos nossos dias. Primeiro, virá a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando uma situação semelhante a esta acontece conosco, qual será a nossa atitude? Na verdade, o ser humano é tendencioso a, no mesmo instante, no mesmo momento, revidar. Mas o amor é a expressão do reino. A segunda lição que extraímos é o subtópico 2, diz arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial, quando alguém ameaça uma pessoa que lhe está devendo e busca tirar dela uma peça importante do vestuário ou para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois seria como cama. É sempre melhor fazer concessões de que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Então, meu querido, a lição ela é muito categórica no seu conteúdo quando nos ensina a lição do perdão, quando nos ensina que nós não devemos agir por padrões humanos. O texto vai dizer: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem a quem vos odeia, orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Que esta palavra, que esta lição possa estar sendo evidenciada na sua vida, na nossa vida e no nosso cotidiano. O quarto subtópico que temos nessa lição, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes, atenderá ao solicitante. O interessante é que a Bíblia, ela vem dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O interessante é que não está escrito o teu amigo, mas sim o teu inimigo. Como está o nosso tratamento, nosso relacionamento com aquele que nos odeiam sem causa, aquele que nos aborrecem? A Bíblia diz que uma pessoa no reino de Cristo, tocado pela sua mensagem, alcançado pela sua graça, ele age de forma diferente. Ele abençoa quando está sendo amaldiçoado. Ele ajuda quando está sendo prejudicado. Ele tem sempre uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra aplicada ao seu tempo e no momento exato. Então, fazer alguma coisa por alguém com uma atitude generosa emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso, manifesta atos de bondade. Em seguida, nós vemos o terceiro ponto da nossa lição,
que diz: buscando a perfeição de Cristo. Uma injustiça mais elevada. A exigência de Mateus capítulo 5, do 43 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana e caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àquele que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter a vingança ou retribuir a dívida, mas o de amar e perdoar. Observe esses dois verbos, amar e perdoar. Se isso não estiver aplicado na nossa vida, se isso não fizer parte do nosso dia a dia, então nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho pregado por Jesus. Amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. Lá no Sermão do Monte, ele é muito bem taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aquele que o magoa. Segundo subponto, o amor mais perfeito, o verbo amar que aparece em Mateus é o ágapo. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Este amor só está no crente porque o Espírito Santo derramou no nosso coração. Isso você pode verificar em Romanos capítulo 5 e o versículo 5. Enquanto a edição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com os pecadores, pois está escrito em João capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos praticar este ensinamento que é exigido para aqueles que estão no reino de Deus. E em terceiro lugar, perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sedes vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos que acabamos de ler, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeito, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto com a relação ao amor. O amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor, inclusive aqueles que se declaram nossos inimigos. Portanto, o cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros. Há um texto na Bíblia que diz: se você diz que ama a Deus que não viu e aborrece ao seu irmão que viu, como pode amar Deus que não vê e aborrecer o irmão que está perto? Então, que possamos praticar esse ensinamento. O cristão jamais pode amar um e aborrecer a outro. E a nossa conclusão que aprendemos com essa passagem bíblica, que Jesus nos chama para viver neste mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também nossos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isto é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa os quais vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Que Deus possa continuar te ajudando, te abençoando, e que esta lição seja uma lição não somente teórica, mas prática, porque eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para o tema desta lição tão maravilhosa: não retribua pelos padrões humanos. Que Deus em Cristo
abençoe a sua vida e enriqueça mais e mais o seu conhecimento, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.